sou Marcelo Spalding, professor, escritor, nesse é o nosso canal Formação de Escritores, na websérie Segredos da Escrita Criativa. E hoje, nesse episódio, vamos conversar sobre narrativa longa. E para falar de narrativa longa, temos dois convidados aqui, o escritora Júlia Dantas, que também é editora, e o editor Rodrigo Rospi, que também é escritor. E, acima de tudo, os dois são leitores, né, que também é importante. Então, vamos conversar um pouquinho sobre narrativa longa e deixa eu primeiro explicar o motivo de convidar especificamente o Rospi como editor, especialmente a Júlia, porque a gente vai falar sobre a narrativa longa nos dias de hoje, né? A gente poderia aqui falar sobre o romance clássico, que todo mundo lê, que a gente adora, sobre o romance da época lá do Jorge Amado, Érico Veríssimo, mas os autores que estamos assistindo são pessoas que querem publicar os seus livros, querem escrever. São pessoas que vão publicar nos anos 2020, 2030, enfim, nos dias de hoje. E então, achei bacana trazer pessoas contemporâneas. A Júlia tá com uma carreira ascendente, inicial. Tu te considera uma iniciante ainda, Júlia? Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. E obrigado pelo convite. Eu adoro falar de contemporâneos e acho que para quem está começando é muito essencial ler quem está escrevendo ao mesmo tempo, né? Saber quem são os colegas de profissão, quem vai estar nos eventos, quem vai estar, né, nas livrarias do teu lado, assim. Se eu me considero uma iniciante, acho que a gente sempre se considera iniciante de alguma forma, não? Porque... Pelo menos eu tenho esses 3 romances publicados, todos eles bem diferentes entre si. Uhum. Então, sempre que eu começo um novo, eu me sinto iniciante, porque eu tô fazendo algo que eu, de fato, nunca fiz antes, né? Eles têm grandes diferenças, assim, estruturais. Então, acho que sim, é para sempre iniciante. E a Júlia, ela tem o primeiro livro publicado em 2015, o segundo 22 e o terceiro lançado em 2024. O pessoal pode estar nos assistindo depois de 24, né? A gente está gravando aqui em setembro de 24, que é A Mulher de Dois Esqueletos. E bastante repercussão já, a gente conversa daqui a pouquinho sobre isso, mas a Júlia Dantas é um nome, guardem, que se vocês não ouviram falar, ouvirão falar da Júlia Dantas, que também é professora do nosso curso de formação, né? O Rospi é o editor da Dublinense, criador da Dublinense, antes disso, criador da Não Editora. Antes da Não, não havia. A Não foi o teu primeiro projeto editorial, né? E, Rospi, quantos livros já publicaste? Tava me contando que 2 deles, eles são classificados como romance, mas tu não considera narrativa longa. E por que faz já uns 10 anos aí que tu não tem publicado? Então, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia. Em primeiro lugar, boa noite, boa tarde, bom dia. Acho que as pessoas vão olhar mais de noite, então não dá tem boa como noite. Saber. Não tem como saber assim. A não ser quem tá no Japão, sei lá. Tem gente que vem no trabalho, né? Eu só fico ouvindo, eu só fico ouvindo o vídeo no YouTube, eu trabalho ouvindo o vídeo o dia inteiro. Então, boa qualquer momento do dia, né? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, uma honra estar aqui do lado da Júlia, querida. E então vamos lá. A gente publicou 200 e tantos livros na Dublinense, 220 mais ou menos. Desde quando? Desde agosto de 2009. Completamos 15 anos agora, inclusive a festa foi no dia do lançamento da Júlia, né? Quem não foi perdeu, lamento. A Dublinense começou, inclusive, nesse prédio, que, claro, quem está olhando pelo Brasil inteiro... Deixa eu contar para eles isso. A gente está num estúdio aqui, alugado da Combo Studios, que é um prédio aqui na zona Petrópolis, aqui, né? Petrópolis. Porto Alegre, pessoal que a gente é de Porto Alegre. E, por acaso, nesse prédio, que não é tão grande, começou a Dublinense. Exatamente. A primeira sede da Dublinense era aqui. Que legal. Enfim, um lugar onde a empresa do pai do Gustavo... Bateu nostalgia, assim. Bateu nostalgia total e tal. Eu até entrei já pulando o muro e tal. Eu disse, sou de casa e tudo. Aí o segurança veio me olhar e tudo. É mentira, tá? A gente que trabalha com literatura, a gente exagera, conta histórias de forma, sabe-se lá, né? Então, assim, sobre meus textos em particular, eu acho que a gente vai ter espaço para falar sobre a própria questão de gênero, não gênero, né? O textual. Binário, não binário, gênero textual. E eu acho que a gente vai ter bastante espaço para falar sobre isso, porque eu acho que é uma questão super importante. Inclusive, o próprio nascimento, né, desse romance da Júlia passa por algumas questões que envolvem digamos assim, esse caminho que vai entre a produção e a edição, né? Que às vezes a gente produz uma coisa e depois, quando vai editar, vai virando outras, né? Então, os livros que eu publiquei, o próprio livro Fingidores, né? Ele é uma comédia em 9 cenas, ele não tem nenhuma classificação, né? E eu inscrevi, agora eu acabei de me lembrar, inclusive, disso, eu inscrevi no Prêmio São Paulo, que é só para romances, e ele foi recusado porque eles disseram que não era um romance, né? Então, né, quem diz o que é um romance, né? A ficha catalográfica, às vezes, diz, né? Mas, às vezes, muitas vezes tem só a ficção,
Mas E sabe, Rodrigo, que até eu tava gravando antes um videozinho pra colocar como chamariz do nosso papo, e a questão dos gêneros literários como gêneros que são borrados. A gente pode borrar o conto, a poesia, o romance, mas eu sempre acho que pra quem tá começando, entender a classificação ajuda mais do que atrapalha. Até porque a pessoa acaba tendo alguns vícios, e eu brinco que a diferença de estilo pra teimosia é muito pequena, né? Então, mas é meu estilo. Não, tu já tinha toda uma experiência pra até chegar nesse tipo de obra. Então, pensa assim, vou explicar para uma criança de 10 anos o que é um romance. O que tu diria para uma criança? É uma narrativa longa, Uma narrativa longa de ficção. de ficção, exatamente. Ou, né? Com um arco narrativo, né? com Porque arco uma narrativo. biografia também é uma narrativa longa e não é um romance. Né? Mas ela não é. chega a ser de ficção. Ainda Porque a bem que tem autoficção. Não, pra ela que completou de ficção. Ainda bem que Não, é do completou arco só de narrativo. lado. Eu acho Do que. arco. É, do arco uma narrativa longa. Vocês estão vendo que a gente tá chegando num conceito, né? Uma narrativa longa de ficção. Se eu soubesse, tinha estudado o que diz. Não, isso é legal pra gente. Isso que é o bacana do contemporâneo pós-moderno, né? Porque se a gente fosse estudar numa coisa mais clássica, não, narrativa longa é isso, ponto. E aí fechou. Aí a gente aí vai ler o livro da Júlia mesmo, ou esse livro do Rospi, mas eu não estou identificando aqui aquele conceito de narrativa longa que eu aprendi. Isso aqui não é o Tempo e o Vento, não é o 100 Anos de Solidão. Então eu acho que isso são conceitos importantes, né? E o que te chama de arco narrativo, Júlia? Acho que é esse desenvolvimento tanto de personagem quanto de conflito, né? Que é algo até antecipando o assunto que a gente ia entrar depois. Mas esse livro, eu achava que ele era mais contos do que romance. E quando chegou na Dublinense, o Gustavo acho que foi o primeiro, e tu em seguida, né, vocês cravaram, não, isso aqui é um romance. Ele já era como ele é. é. Arco narrativo, Mais ou menos. porque... Porque o tu último, mexeu, é verdade. né? O último capítulo foi eliminado e aí fiz um novo. Mas eles disseram de cara, isso aqui é um romance, porque tem um arco narrativo da personagem e do seu dilema e da sua, enfim, do seu desenvolvimento de enredo, assim, né? Então, tanto ela se transforma, como o problema se transforma. Então, ele entraria aí, né? Ele tem um arco único do início ao fim, embora ele seja permeado pelos contos que ela escreve, que aí são enxertos, digamos assim, né? Mas a história dela, dessa narradora, tem início, desenvolvimento, clímax, resolução. O arco é a ideia de que começa um conflito e de alguma forma tem que se modificar o personagem, né? Isso precisa acontecer numa história narrativa longa. Não, personagens não se modificam. Quem é que se modifica? Quem é que aprende alguma coisa na vida? Isso Nada, né? A história tá nos contando. Não. Mas pensando numa coisa estruturalista... Não, mas sabe que eu tenho uma coisa interessante para dizer, que é o seguinte, Marcelo, até pensando em quem tá escrevendo, tá? Eu mesmo, né, comecei escrevendo contos, fazia oficina, né, literária, toda semana levava um conto novo, quando eu vi, agora eu quero publicar um livro, eu tinha 120 contos, né? Aí beleza, né, selecionei 13 para um livro, 11 para o outro e publiquei 2 livros de contos. Eu disse, agora tem que escrever um romance, né? Quem disse que eu tinha fôlego e paciência, palavras-chave, viu? Anotem, fôlego e paciência, para escrever um romance. Aí eu disse, né, preciso de algum atalho, né? E aí o que eu me dei conta, e que eu acho que, apesar de eu ter usado isso como um subterfúgio, eu acho que é uma dica de valor para quem escreve e para quem quer escrever uma narrativa longa e às vezes acha que não tem como planejar, porque as pessoas acham que, né, a gente vê assim, né, tem uma geração influenciada pelo trabalho do Assis Brasil, trabalho de oficinas, que eu acho que é muito interessante, mas que às vezes dá a ideia que tu tem que planejar um prédio para escrever um romance, né? E tu fica pensando assim, cara, eu não sou engenheiro para fazer isso, né? Como é que eu vou escrever um romance? A minha solução, e que eu acho que vale a pena pensar, eu escrevi várias histórias isoladas com o mesmo personagem, tá? E aí, portanto, sem uma história com início, meio e fim, ou sem digamos assim, a manutenção do mesmo conflito, né? E sim apenas o mesmo personagem em diversas situações. E eu chamei isso de... Quer dizer, eu não chamei isso de romance. Eu, né, dei a crer que isso podia ser um romance. Na verdade, depois eu transformei numa falsa peça de teatro, mas aí é uma outra história, que é o Fingidores, né? Sim. Mas depois, no livro seguinte, o Inverossímil, eu disse assim, não, esse aqui eu vou classificar como romance. Bom, beleza. Escrevi 3 histórias mais longas com o mesmo personagem, fiz uma costura com umas conversas de WhatsApp no meio, e isso foi romance. E esse Prêmio São Paulo... Mas o Inverossímil é romance. É romance, mas não era, né? Porque eu escrevi um conto, né? E depois eu escrevi outro conto e disse, isso aqui, né? Ele se conecta. Com o mesmo personagem. Sabe então, eu acho que é uma camada muito interessante, porque isso te permite que tu vá criando, né, com aquele personagem, e daqui a pouco diz assim, agora eu quero uma costura para isso. E aí tu costurar as partes que faltam é muito mais fácil, interessante, às vezes, do que tu
planejar um prédio inteiro. É fácil, né? depende, Não, né? é fácil. É perfil, né? Pra ti, pra mim, talvez seja mais fácil. Para quem tem essa dificuldade, Isso. talvez, né? A pra Verschoves que deve ser mais difícil. Não, claro. Para quem tem a falta de fôlego ou a falta de paciência, preencher as costuras talvez seja mais fácil do que ter que erguer um monumento inteiro. Deixa eu Mas é aproveitar. total o perfil, né? Porque senão pode acabar um Frankenstein também, né? Pra quem precisa do planejamento, daí aí tem que ter lá Tu planilha planeja, no Júlia? Excel. Eu sei o final, mas eu não sei o meio. Não chega a esquematizar. Só falar algumas coisinhas rápidas aqui. Primeiro que o Rosp comentou sobre o autor que faz um livro de contos, e ficam cobrando dele quando é que vem o romance, né? E eu acho que isso é uma bobagem. Falei até olhando pra câmera, é uma bobagem isso, gente. Essa história antiga de que escritor é quem tem um livro que para de pé, isso é bobagem, tá? Escritor, cada um de nós tem aptidão pra um gênero, pra um estilo. É que nem futebol, tem gente que é bom de zagueiro, gente que é bom de atacante. Então tem pessoas ótimas cronistas, ótimas narrativas longas, ótimos contistas. Talvez o teu perfil seja de contista. Se quiser falar sobre mercado, a gente tem outras abordagens. Tá, isso é legal também, pode falar. Quer dizer, fala agora que eu não vou perder o fio, acho que é legal. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, quando a gente começou, né, quando eu comecei com a Não Editora e depois com a Dublinense, claro, a gente era muito alimentado por um cenário, né, que é esse cenário que a gente falou de oficinas literárias, etc, e é um cenário onde tem uma produção muito grande de contos, né? Então, surgiam livros de contos muito bons para a gente publicar. E eu achava, na minha cabeça ingênua, que, digamos assim, em termos de mercado, a coisa era mais ou menos assim, romance e conto meio junto, e sabia que poesia, né, era E não mais é, né? difícil, né? Não, é romance e conto e poesia. Quanto poesia abaixo. Sem, obviamente, qualquer tipo de julgamento de valor. O que digamos assim, de um modo geral, o que tem destaque, né? Seja na mídia, seja nas prateleiras, seja etc, né? Então, assim, eu me dei conta que o livro de contos, ele sofre muito na hora de botar para vender. E será que isso não pode ser um dos motivos de alguns editores ou autores embalarem um livro que talvez fosse um livro de contos como uma narrativa longa? Exatamente o que eu fiz. Mas sim, sem dúvida. Eu acho que sim, né? E eu inclusive, incentivo as pessoas a E fazerem isso pode ser que faça com que o conceito do gênero mude com o tempo. Porque as coisas também são recursivas, né? Mas o que eu ia, então, além dessa questão de deixar claro que, claro, gente, a questão de mercado é uma outra discussão que a gente pode fazer numa outra conversa, mas do ponto de vista de talento, aptidão, facilidade para escrever, pode ser que a Júlia tenha facilidade para fazer contos, o Rosp, outro gênero, e alguém aí faça poesia, e conto aí cai. Sobre o conceito de romance, Rosp, na verdade, a gente tem trabalhado muito com narrativa longa. Por quê? Primeiro porque eu gosto de diferenciar novela e romance. A gente lá no Formação de Escritores tem vários professores, né? A Jane Tutiquian não gosta, tu também não gosta, pelo jeito. Não é que eu não goste. Que não cola, né? Descansa em paz. Tu faz essa distinção, não? Eu faço a distinção em aula, porque didaticamente, faz parte né? da Isso. didática. Não, o que eu quero dizer é o mas seguinte, na prática, ninguém dá a mínima, né? No mundo real, descansa em paz essa diferença. Não, mas sabe por quê? Porque isso que tu tá dizendo, pensar num personagem, desenvolver, juntar, é uma novela. O livro da Júlia, pra mim, tem muito cara de novela. O romance talvez requeira mais planejamento, mais arcos narrativos. Então, como eu digo, do ponto de vista didático, para a pessoa começar a entender os gêneros, eu acho produtiva a divisão. Só que na prática, os concursos, a biblioteca, trabalha a narrativa longa. Porque no Brasil, novela é da televisão e romance é história de amor, né? A nomenclatura é péssima. E ficção é científica. Então, ficção a gente tem isso aí, desde que a gente começou com a editora, eu já disse, a gente tem um problema de terminologia sério. Vocês classificam como narrativa longa? Não, claro, a narrativa longa, ela dá conta disso, né? Porque eu brincava isso logo que a gente começou com a editora que tinha esse problema. Romance é o romance romântico, né? É verdade. Até hoje, impressionante. A novela é de TV, a ficção é científica e conto é infantil, é a hora do conto, entendeu? Então, isso já tá um pouco mais... mas pra quem não tá... Pro público leigo é isso. Né? Tem uma dificuldade, às vezes, assim, séria. Isso, é verdade. Embora seja uma brincadeira, eu acho que é sério. Então, o único que se salva é a poesia, que todo mundo sabe o que é, né? Então, eu acho que, de um modo geral, chamar de narrativa longa, chamar de narrativa curta, é um benefício para quem escreve e para quem consome. A narrativa curta é um pouco de dúvida que mistura o que seria o relato, crônica, com o conto ficcional. Mas a narrativa longa, apesar de ter histórias de não ficção, narrativas longas, se convencionou que é a ficção, né? E aí, esse tipo de trabalho que tu tá falando, que é um conto emoldurado, que tem vários contos com uma história por trás, ele é uma narrativa longa. Se ele não é novela nem romance, é azar da teoria. A teoria vai ter que lançar mão de outros conceitos, né?
E só para completar, eu acho que assim, se tu pegar o que está saindo hoje, né? Pega ali, tu falou, né? Premiações, etc. Não sei o quê. Uhum. Pega os livros que estão sendo falados, os livros que estão sendo premiados, os livros que estão saindo pelas grandes editoras. Cara, eu te diria que assim, 60, 70, 80%, não sei qual é a tua percepção, Júlia, do que se chama de romance são novelas. Uhum, com certeza. Com certeza. O romance acho que tá cada vez mais raro. A gente trabalha mais com novela, sem É, dúvida. eu também sempre acho que quando a gente tá fazendo. A maioria dos autores iniciantes, é muito pela tradição do conto, das oficinas, acaba fazendo uma novela, né? Júlia, não sei se tu acompanha esse mercado de entretenimento, desses romances que vendem pra caramba. A gente pode falar de um autor ou outro que às vezes até transitam nessas fronteiras. Ali a gente ainda vê uma coisa meio romance um pouquinho mais tradicional, né? Aquela coisa que vem do romance romântico, aquelas protagonistas que tem vários arcos e não sei se tu concorda com isso. Eu não acompanho muito, exceto pelo que os alunos trazem, né? Porque Uhum. muitas vezes nas turmas tem gente que vem desse tipo de Ou leitura, escreve esse tipo né? de coisa, ou tem esse tipo de autor como referência. Então eu, assim, né, sei que existe, acompanho mais ou menos os cenários e concordo que eles têm estruturas de romance tanto nessas temáticas, Uhum. quanto às vezes naquelas grandes sagas, a estrutura do Uhum. romance mesmo, assim, né? Isso. Com vários núcleos, Romance vários parece que virou temas, saga, né? assim. Que virou saga, que depois vira um seriado de televisão, enfim. Então acho que existe ainda existe esse grande mercado, mas eu não sei, ele migrou para o entretenimento por algum motivo, né? Que eu não sei bem qual é. Mas no que a gente vê isso dessa literatura que vai para os prêmios, que está na Folha de São Paulo, ainda acho que as novelas são o que mais Qual a tua prevalece. opinião sobre o Prêmio Jabuti ter uma categoria literatura de entretenimento? Você tem uma opinião sobre Eu isso? acho bem difícil essa separação, né? Eu acho, por enquanto, eu acho bom, porque eu acho que abre espaço para livros que não estavam ali antes, né? Uhum. Eu não sei se não deveria, de alguma forma, misturar essas categorias, ou não sei, pensar em outros termos, né? Porque eu acho um pouco estranho dizer, isso é entretenimento e isso aqui não é, né? Como Uhum. se assim, a literatura Não dita séria não entretém, não e fosse a outra não é capaz de literatura. entreter e a outra não foi. Então eu acho essa nomenclatura acho muito esquisita. Uhum. Mas eu acho bom que exista o espaço para esses livros, porque eu acho que eles são literatura, começa por aí. E acho que eles têm um público muito grande e acho que interessa a todo mundo, inclusive a nós que fazemos essa outra literatura, que esse público venha para esses espaços, né? E que de repente daqui a pouco eles passem da saga para ler os nossos livros. Então, A eu Júlia é acho que doutora em interessa. escrita criativa, né? Tu chegou a fazer doutorado? Uhum. Nós são 2 doutores em escrita criativa. Uhum. E no meu tempo não tinha. Eu sou mais velho que vocês, era literatura mesmo. Mas tu acha que essa academia, o fato de cada vez mais os autores virem da academia, isso nos Estados Unidos já é um fenômeno antigo, aqui tem acontecido, de alguma forma acaba afastando um pouco um tipo de público, e aí essa literatura que a gente chama de entretenimento, ela parece que está virada de costas para a academia, ou parece que ela é tão dividida que tem que haver 2 categorias num prêmio como o Jabuti? Não sei, eu acho que a academia tem culpa de muitas coisas, mas acho que não disso. Porque eu acho que Concordo. eu acho que ainda não existe aqui tão forte essa tendência de os escritores vêm da academia. Acho que até muitos Mas esse que ganham escritores prêmio, buscam a mas academia. esse que ganham um prêmio e estão na Folha de São Paulo é muito comum. Não, ao Mas eu acho contrário. que o caminho é o isso. contrário. Aí A pessoa aí depois pra escreve academia. e vai pra academia. Legal. Porque, não sei, quer dar aula, quer... Uhum. Onde Quer também se tá. sustentar, né? Exatamente, onde tá a estabilidade. É onde tem estabilidade, emprego, pagar boletos, né? Mas eu acho que o caminho é mais esse, assim, né? E acho que a gente tem vários escritores que não são acadêmicos, que não vieram daí. Acho que a academia passou muito tempo dando as costas para essa literatura de entretenimento, segundo o Jabuti. Mas eu até acho que isso daí eu só posso falar da escrita criativa, né? Que é onde eu fiz o mestrado e doutorado. E que é uma área mais aberta do que a teoria literária e mais aberta do que as universidades que não têm escrita criativa. E ali eu acho que não se dá mais as costas a esse tipo de livro, assim, né? Eu acompanhei colegas fazendo dissertações sobre sagas ou sobre, não sei, de Harry Potter enfim, as coisas mais variadas, assim. Então, eu acho que a escrita criativa é um campo que tá mais aberto. Arejado. Mas, claro, vai ter outros cursos, eu não vou ficar aqui dizendo, mas cursos mais conservadores, assim, universidades mais conservadoras, inclusive que acham que a área de escrita criativa nem deveria existir dentro da universidade, né? Então, tenho certeza que eles não estão lendo Harry Potter. Mas na escrita criativa aqui, da PUC, eu acho que tem até um bom trânsito, assim, entre isso que se chama entretenimento, ou a literatura séria, ou a literatura periférica, ou a marginal, a não binária, enfim.
Acho que ali tem um Porque também mistura grande... tudo, né? Porque a questão do entretenimento é isso. A Luísa Geisler, que é uma grande autora, reconhecida como uma autora literária, premiada, ganhou literatura de entretenimento. Uhum. Junto com E Samir e como é que outros tu vai autores, né? decidir onde ela tá, Isso. né? Rospi, agora vamos pensar mercado, mas num passo atrás do que tu estava falando das vendas, né? Rospi trabalha na Dublinense, já recebeu quantos originais? Nem deve saber, né? Nem deve saber. São centenas de originais, mas publicou aí 200 e pouco. 200 livros. Como é que é esse filtro? Então, quando vocês publicam especialmente narrativas longas, é isso? A grande maioria. Como é que vocês esperam de um autor que, em termos de... Eu gosto de uma narrativa longa que seja inovadora, que tenha temática X. O que chama a atenção da Dublinense na hora de escolher publicar um livro e não outro? Uhum. Assim, ó. Eu acho que o caminho pela narrativa longa, ele foi se desenhando, não foi uma coisa, né, desde o início. Como eu falei, como a gente se alimentava muito das oficinas literárias, que era um cenário, né, muito forte antes, né, eu acho que hoje, além de existir uma variedade muito grande de oficinas, não só aqui como por todo o Brasil, a gente tem esse caminho da academia também, né, que não tinha 15 anos atrás, né, de ter cursos de escrita criativa, por exemplo, dentro das universidades. Então, a oficina era de onde a gente via saírem bons livros, né. Hoje é isso, eu brinco, olha, da escrita criativa da PUC saem 10, 15 livros por ano. É uma coisa que só daí podia fazer uma editora, né, com livros excelentes, né. Então, antes desse cenário, no cenário das oficinas, vinha muito livro de conto, né. A gente viu que a gente tinha mais dificuldade, né, de conseguir fazer circular. Quando eu falo em mercado, e isso é deixar claro, né, não estou falando em vender, né. Eu estou falando de toda uma cadeia, né, que envolve divulgação, fazer circular, fazer o autor circular, o livro ser resenhado, o livro ser falado, o livro ser, enfim, bookstado, bookstagrado, enfim, todas as, né, naquela época era blog, né, mas enfim, né. Então, acabou que a gente viu que o romance, a gente conseguia ganhar mais atenção de um modo geral, né. Nosso livro que mais vendeu na história nosso segundo livro que mais vendeu, né, o Afonso Cruz passou agora. O que mais vendeu na história da editora é um livro de contos, que é o Amora, né. Então, né, o que quer que a gente diga, ou o que quer que eu diga, pelo menos, assim, né, não tem fórmula e não é absoluto, nunca, né. Então, a gente viu que a gente conseguia trabalhar melhor o romance que a poesia e que o livro de contos, e a gente foi indo por esse caminho. E pode ser o perfil que a própria Dublinense criou para ela mesma? Pode ser, sim, até porque assim, a gente começou a participar de feiras, uma coisa que não tinha no início. Aí tu chega na feira do livro, precisa sobre o que é esse livro? Esse livro é sobre isso. Sobre o que é um livro de contos? Tem um conto sobre isso, outro sobre aquilo. Então, acho que a própria natureza do livro de contos, às vezes, conduz para uma dificuldade maior de comunicação do que é. A não ser que tu diga assim, não, estou escrevendo contos baseados nisso, né? Contos com uma proposta muito específica. Contos náuticos, contos eróticos, contos sobre futebol. Isso, né? Ou contos narrados por animais. Então, um é narrado por uma zebra, outro por um cavalo e outro por um ornitorrinco, né? Eu quero escrever do ornitorrinco. Então, assim, acabou se desenhando, né, para esse caminho. Agora, no romance em si, não tem nada que eu possa te dizer que eu diga assim, não, a gente prefere isso ou aquilo. Não, acho que, assim... A diversidade acaba sendo uma das características da editora. Exatamente, né? E acho que qualquer tipo... Tem essa subjetividade incrível e essa coisa muito maluca do que a gente trabalha, que é... Cara, se eu te der pegar esse copo d'água e pegar um outro copo d'água parecido, eu posso amar esse e não amar aquele, né? E eu posso olhar para ele de um jeito e tu de outro. Então, assim, é um terreno muito pouco concreto para a gente estabelecer critérios. Mas o nosso trabalho no curso desses é isso aí. Não, tentar dar para eles base. Mas de vez em quando acontece, né? De vez em quando acontece coisas que são assim, sabe? A gente está publicando agora um livro, né? Que eu estou trabalhando nele. Aliás, eu quase não vim, porque eu não conseguia parar. Bom que tu veio. Obrigado. Eu também estou feliz de ter vindo. A gente está trabalhando um livro que é assim, ó. Esse livro, por quem passou na editora, desde o conselho editorial até agora, todo mundo fica assim, puta que pariu, que coisa é essa? Sabe? É aquele livro que tu lê um desses a cada 5 anos, ou 10, ou 20,
entendeu? Então, beleza, esse livro, ele tá sendo uma coisa, assim, muito diferenciada, eu vou ter que contar, porque senão as pessoas vão Pode, ficar né? curiosas, né? Que é um livro que é de uma autora húngara já falecida, chamada Agatha Christoph, não confundir com Agatha Christie, que tem um livro que chama Trilogia dos Gêmeos, então são 3 livros, e é uma coisa, assim, de outro mundo, Que legal. sabe? É uma coisa de outro mundo, né? Então, a gente só publica livros bons de modo geral. Claro, né? claro. E claro que eu tô aqui com a Júlia, que o livro é maravilhoso. Todo mundo pirou no teu livro também, Júlia. Né? Sim, claro mas que tu tá sim. dizendo que é o livro que tá neste momento ali trabalhando e que chamou a atenção. Que daqui a pouco tem uma coisa assim, sabe? Que dá uma coisa muito diferente, né? Tu saberia definir o que nele é tão bom? Ele é demente, ele é completamente demente. É só isso que eu tenho pra dizer. Ela é uma autora já estourada fora, não? Não, esses livros saíram nos anos 80, né? E agora estão sendo recuperados, né? E é uma coisa assim, né? Que, puxa, como é que não foi antes, né? Uhum. Então, tirando uma ou outra coisa, ou como a própria Júlia citou, né? A gente estava falando aqui antes nos bastidores, vocês nem sabem o que aconteceu nos bastidores, cada coisa que eu não posso nem contar. A gente estava falando de um livro que a Júlia chegou quando ela trabalhava na Dublinense, estava lendo os originais e chegou para nós e disse, esse livro aqui é um livro maravilhoso, um livro para ganhar prêmio, não sei o que é. E até hoje é um dos Esse tu pode falar o nome. que a gente publicou, que chama Longe das Aldeias, do Robertson Frizeiro, né? Então, é aquele livro que, tipo... E que era uma pessoa que a gente não conhecia nada, né? Um original que chegou do além. Não, ele chegou indicado por uma pessoa. Ah, nem sabia. Ele chegou indicado por uma pessoa, assim, que disse, olha só, tem um cara que escreve um livro. Em mim chegou sem... O que a gente Em não mim vai chegou sem contar aqui no recomendação, episódio sem é do livro aquele do famoso que entrou e foi rejeitado, que faz parte, gente. Esse A gente a não gente vai, vai contar. a gente não vai contar. Até porque quando ele foi rejeitado... Mas faz não era- parte, claro. Quando ele é É o rejeitado, jogador era de famoso, futebol, né? é o cara lá que não quis namorar Gisele Bündchen, né? Tem essa história. Mas, Rospi, quanto vende... Não precisa dizer da Dublinense, nenhum número específico, mas o que é vender bem um livro no Brasil? Um número, assim. Um livro no Brasil vendeu bem. Vendeu quantos exemplares? Eu acho que assim, ó... É que depende de qual é o patamar que a gente tá falando, assim. né? Pra vocês. Mas assim, um livro acima de 1.000 já é interessante, acima de 3.000 vendeu bem, digamos assim. Eu tinha esse número também de outros autores, porque o pessoal, às vezes, no curso acha, fulano disse que vendeu, sei lá, 5 mil exemplares, isso é pouco. Não, gente, no Brasil, 5.000 literatura é exemplares muito... um cavalo de livro. muito livro. É. É bastante livro. A gente às vezes fica com a ilusão, né, que o Cavalo de autor vai livro. vender 300 mil livros. Sim, porque é um país muito grande, mas se lê muito pouco, né? É, e se 5.000 compra pouco exemplares, também. Júlia, não sei se... Não, eu ia dizer isso, que ainda por cima tem essa coisa peculiar do livro, que é vender os 5.000 exemplares, mas quando foram lidos. né? Claro. Ao contrário do cinema, que, tipo, né, foram, sei lá, 1 milhão de pessoas no cinema, 1 milhão de pessoas viram um filme. No cinema, sim, né? Umas podem ter dormido, né? Mas no livro, não. A gente tem essa disparidade que deixa completamente incógnito o número de leitores. É verdade. Isso é verdade. Júlia, tem algum autor ou autor que tu considera que hoje é a tua inspiração? Romancista, né? Já que a gente tá falando narrativa longa. Nossa, um só? Não. Pode falar Não, mais de um também. não sei, acho que tem muita gente, né? Até para o pessoal que tá ouvindo ter alguns nomes assim, vou procurar essa fulana, essa fulana. Bom, acho que tem muita gente. Eu gosto muito dos contemporâneos, né? Porque eu acho que a gente aprende muito com quem tá fazendo agora, sobretudo porque eu faço esses livros, talvez um pouco estranhos em alguns sentidos, e então é bom ver o que mais está sendo pensado, assim, né? Então, deixa eu ver, autores que eu sempre levo para as aulas, por exemplo, né? Levo sempre a Jane O'Feel, que tem um livro, Departamento de Especulação, que é todo em fragmentos, que é genial. Levo sempre o Valêncio Xavier, sobretudo o Mês da Gripe, que também é um romance estranhíssimo, que é de colagens, mas brilhante, assim, um dos melhores livros, eu acho que eu já vi na vida. Mas, claro, depois leio muitos romancistas mais tradicionais, digamos, né? E, bom, acho que o Afonso Cruz é um grande exemplo, né? Enfim, trabalha novelas e romances muito bem. O romance da Natália é genial também, da Natália Polesso, né? Então, acho que a gente tem muito... Natália do Amora, né? Pra quem não pegou ali mas o Amora da é Natália. de contos, Sim, mas né? é que ele falou da Amora, não comentou da Natália. Isso, tá. E, enfim, acho que a gente tem o privilégio de estar no meio de grandes romancistas, né? A Natália Timmerman, que fez a orelha do meu livro, estou pensando assim, né? Os que vem à memória agora também, né? Grande escritora. Carola Saavedra, grande escritora. A gente tem, acho que, o privilégio de estar num momento e num país que está com grandes romancistas, né? Assim, gente muito inventiva, muito original. Que vão escapando dessas amarras do que se entendia por romance anos atrás, né?
Então, eu acho que, assim, chegar numa livraria e ver os contemporâneos é uma grande pedida, assim, para quem está começando não cair no risco de escrever uma história que já tem cara de antiga, sabe? Que é o que acontece às Mas vezes tu acha com os que isso tem a ver com antiguidade? Tu consideraria? Porque eu sempre acho que as novas formas se somam a formas que existiam e Uhum. seguem existindo. Eu acho que alguém Com certeza. escrevendo um estilo mais... um romance histórico, uma coisa assim, para o Brasil na fase primeira dele, não sei se eu consideraria antigo, só realmente é um formato que não é recente. Não, acho que eu tava pensando em coisas ainda mais antigas, assim, a pessoa que chega querendo escrever, não sei, reescrever Stendhal, sabe? Uhum. E umas coisas que já não cabem, tanto no sentido de a pessoa tem, eu vou escrever um romance de 800 páginas. Tudo bem, mas nunca vai ser publicado, né? Porque Isso é uma coisa legal de... nenhuma vai bancar um livro de 800 páginas. Então, isso sim, soa antigo, né? Parece antigo. Aí alguém vai te dizer ali do outro Já lado não- do vídeo, botar nos comentários, Ana Maria Gonçalves, com defeito de cor, tem 1000 páginas, publicaram, fez sucesso. Mas a gente sim, tem que David entender Foster também... Wallace também, mas é um porque tu caso vai ter as em exceções para cada- confirmar a regra, né? Claro, O conceito de que os livros publicados, em geral, têm sido mais concisos, isso é um fato. Uhum. E fora Ana Maria Gonçalves, quem a gente vai pensar no Exato. Brasil que tem um livro com essa quantidade de Tu textos? vai ter sagas, né? Mas realmente... E autor iniciante não deveria começar com uma saga, né, Rospi? Os editores sempre falam isso. Eu já não sei. Porque Eu não entendo mesmo editores de sagas. fantasia dizem assim, não, gente, me traz um livro de 200 páginas, bem feitinho. Se for muito legal se vender, né? Se o autor, como tu disse, não é nem vender, repercutir bem, a gente pensa numa saga depois. Mas é muito mais difícil viabilizar um livro tão extenso, de fato, né? Muito difícil, porque o custo é mais alto e assusta os leitores Exato. também, né? Eu acho que nas sagas, nesse nicho, assusta menos, talvez, porque Mas o autor recorrente. iniciante acaba assustando igual, porque Porque tu não olha a sabe perda de se tempo. tu vai apostar num desconhecido, Então, os leitores também se assustam ao ver um calhamaço gigante, né? a gente poderia pensar, vamos aqui nesse episódio, são episódios de gêneros, né? Imagina, vocês conseguiriam imaginar hoje a saga como um gênero diferente da narrativa longa, ou vocês colocariam saga dentro desse guarda-chuva narrativa longa? Me parece que ele tem ficado Boa tão... pergunta, Tem tantas especificidades nessas sagas que talvez elas... Como a gente tem conto narrativa longa, no futuro talvez tenha conto narrativa longa e saga como coisas distintas. Talvez. Talvez, Aí né? não sei, porque eu não sou uma leitora de sagas, né? Eu acompanho elas e a repercussão delas pelos alunos, mas eu não... Mas tu é uma boa futurista, Júlia. Tem um capítulo no livro que ela vai pro futuro que eu achei o melhor capítulo do livro. Eu achei que ia acabar ali, mas Júlia. Mas bem Eu achei que ia curto. acabar aquele livro e ali não acabou. Não, porque, claro, falar do futuro é difícil porque tu precisa fazer algumas projeções ou super fantasiosas, que é uma coisa bem... E a dela é bem realista e é bem verossímil, né? Até assusta um pouco, porque é bem verossímil. Eu acho que é uma distopia que tá logo aí, assim, né? Então, Virando a esquina. então tu é uma boa futurista. Tu ia fazer um comentário. Ia fazer um comentário sobre a questão dos livros curtos e etc, né? Acho que tem um exemplo bem legal, muito próximo da gente também, que é o Samir, né? Samir Machado de Machado. E aí era muito engraçado, porque o Samir publicou, os primeiros livros dele são todos muito grandes, né? Uhum. E algumas vezes a gente publicou livros juntos, no mesmo ano, né? E aí eu brincava com ele, que o meu livro, né? Os 2 livros que eu citei são livros que, sei lá, em 2 horas a pessoa lê, né? E o do Samir, não, né? São livros, além de terem mais páginas, são muito mais densos, né? Então, tu demora um tempo para ter algum comentário e tal. Mas eu acho que o Samir fez um caminho muito interessante, começando com esses livros e conseguiu ter um círculo de leitores muito interessante, publicando romances históricos que dialogam, e aí entra a coisa, né, Entra o pulo do gato do É, Samir. pulo né? do gato, que dialogam com a contemporaneidade de uma forma muito, muito bacana. Ele reestetiza o romance histórico. Né, exatamente, né, então, e acho que, assim, não é exagero nenhum dizer que Tupinilândia é um dos melhores livros escritos no Brasil nos últimos 10 anos, sem dúvida nenhuma. Só, assim, na minha leitura, eu sou O Samir estava lá no começo da editora. Sim, ele entrou na minha sala e disse, vamos fazer uma editora, e a gente fez a Vamos contar um pouco essa história, porque eu acho que ela é inspiradora para quem tá começando, sabe? A ideia de que tu pode começar de vários jeitos. E vocês eram um grupo de pessoas, conta um pouquinho. Não, Marcelo, essa história não é inspiradora. Eu digo assim, não tente fazer isso em casa. Não tente fazer isso em casa. Se tu gosta de escrever, escreve. Não tenta fazer uma editora, né? Acho que hoje tem muitos caminhos para publicar e não tem nenhuma necessidade da pessoa se envolver com ter que gerenciar uma O que empresa. aconteceu? Eu brinco que a pessoa que gosta de escrever, se vai trabalhar com escrita, vai estragar um hobby. Isso ela tem que entender, né? Não, até acho Gustavo que assim, diz isso, né? É. Ele sempre diz. eu acho que Não trabalhe com o que você ama, porque tu deixa de
chamar. O Gustavo Sester? O Gustavo Faron. Não está falando, né? Né? Que às vezes eu brinco que é a... Agora você tá gravando aqui, não tem pausa. Na aula tu pode pausar. Não, que é a lógica do ator pornô, né? Por mais que tu faça uma coisa maravilhosa, né? Tem horas que tu quer um tempo. É o jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho, assim, né? Joga bem, mas não dá pra gente jogar mais. Não é isso que eu ia dizer. A lógica do ator pornô é o seguinte, se eu passo o dia inteiro fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo, eu chego uma hora que eu tô cansado disso, entendeu? Então, nesse sentido, que estraga o hobby, no sentido de que a leitura deixa de ser Claro, uma claro. coisa, né? Que chego em casa e digo, vou ver um filme, porque eu li tanto. Mas onde é que a gente estava mesmo, pelo amor de Deus? Como é que tu chegou nisso? Na coisa da editora. Então, assim, a gente queria publicar nossos livros, a gente tinha um cenário completamente diferente, só sobre esse cenário e as transformações no meio editorial, a gente podia gravar uns 10 programas fácil, né? Nesses 15, 17 anos, porque, na verdade, a Não Editora começa, na verdade, com a publicação do livro Ficção de Polpa, né? Que a gente o Samir começou a planejar em 2006, então, a gente está falando aí de quase 20 anos, né? E a gente tinha, né, colegas de escrita, de oficinas, e a gente queria publicar nossos livros. Não tinha muitos caminhos, a gente achava que os caminhos que tinham algumas coisas que a gente dizia não para isso, e a gente resolveu fazer a Não Editora, né? E ali a gente começou publicando o meu livro, o Reginaldo Pujol, o Samir, né, e o Antônio Chuchanesky, né? E a Carol Ben-Simon, e logo depois o Diego Grando também. Então foi uma turma, assim, que queria, né, que buscava um espaço. Claro, da editora mesmo, né, era eu, o Samir e o Antônio desses, né, mas... Da Não Editora. Da Não Editora, né. Mas é um caminho que eu acho que, assim, tanto que, assim... Não foi tão traumatizado, Rospito. Depois você criar uma editora comercial, vive dela até hoje. Exatamente, mas não escrevo, Eu né? traumatizei mais que tu, eu acho. Não, eu não escrevo, né, então é isso. E tu sente falta de escrever? Hoje sim. Passei um tempo sem muito... E falta de escrever ou de publicar e ver as pessoas comentando? Não, escrever. Escrever. Publicar é consequência, assim, eu O acho. que tu acha que te impede hoje de escrever? É um pouco de burnout, da coisa da escrita? É ter 2 filhos pequenos, que eu também tenho, a gente sabe que isso também, às vezes... Não, beijo, Vitória, não. Só que aquela coisa, porque eles vão crescer, tu vai poder escrever também bastante, mas é o dia a dia familiar, é o próprio trabalho? Será que é ler tanta coisa boa e às vezes ficar um pouquinho... Ai, não sou tão bom quanto a húngara aquela? Não, que lê a húngara vai... Acho que assim, não dá... Não, isso é uma coisa legal de trazer, porque assim, né, a gente tem aquela história, né, de que a gente tá, né, como é que é, nos ombros dos gigantes, assim, né? E acho que é muito importante para quem começa a escrever, né, fugir dessa crise do... Nossa, como que eu vou escrever se tem... O Saramago, né, se a tem Júlia. Esse ou aquele, né? Então, isso aí é uma hora que a pessoa tem que dizer assim, ok, né? A Júlia, o Saramago, né? E mais quem? Tira da cabeça, porque também começaram e não sabiam onde é que ia dar. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante se dizer assim, ó, tem que ter não vou dizer assim, pretensão, porque aí já vai demais, mas tem que ter uma coisa assim do tipo, cara, eu posso ver onde é que vai dar isso, né? E eu não preciso nem ter a expectativa de que vai ser igual ao da Júlia, nem, enfim, né? Eu vou tentar esse caminho e vamos ver o que dá, né? E nem se intimidar com isso, né? Que eu acho que é importante. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para quem começa. No meu caso, eu passei um tempo, assim, dizendo, eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo, estou trabalhando nos textos, está me fazendo bem, e eu estava satisfeito, né? Talvez com uma sensação de que... E tá nos bastidores tem muito valor, né? Maravilhoso. Quando vem lista de prêmio, quando eu vejo um aluno meu finalista, eu fico mais feliz do que se eu vejo o meu livro finalista. Claro, tipo, ter trabalhado nesse livro aqui, a Júlia sabe, né? O quanto que é, né? E é claro, tem um outro lado também que é isso. No momento que a editora cresce e vai ficando com uma estrutura mais complexa, também demanda mais tempo. E aí a armadilha da coisa, do lado, no aspecto que ninguém fala, que é o seguinte... muita gente quer ter uma editora, mas pouca gente quer administrar uma empresa, né? Então, o lado de administrar uma empresa, que envolve 1000 outras questões que não são literárias, também ocupa um espaço muito grande. E com a editora especialmente, né? Não, eu gosto disso. Eu sempre gostei de um lado, assim, meio de marketing, né? Marketing não no sentido marqueteiro, sim, né? sim. Mas no estudo, né, de mercado mesmo. Então, eu gosto de decisões estratégicas, digamos assim, né? Mas não é todo mundo que tem paciência e fôlego. E o faturamento isso, hoje da Dublinense é muito maior no impresso que no digital, certo? Sim.
Porque tem mais isso, né? A gente tá falando de administrar uma empresa que tem que lidar com objetos. Eu tava carregando caixa de livro, por exemplo, né? Não é um produto como é o nosso Tu curso. só descobre o peso de uma caixa de livros depois que tu publica, passa a publicar livros. Então a gente pode fazer outra hora um papo com o Rosp sobre o bastidor de uma editora, né? Eu acho, claro, o Rosp já tá muito envolvido com isso. A gente olhando de fora, deu certo, Rosp. Vocês 4, 5 são autores que conseguiram romper essa barreira que pra quem tá começando não mudou tanto assim, tá? Tu vai ver mais editoras pulverizadas, mas muita picaretagem, muita coisa que parece uma coisa e não é. E a grande barreira a romper é a divulgação, é a projeção. E vocês romperam isso juntos. Não foi tanto por ter criado a editora. Se vocês tivessem conseguido, enquanto um grupo, um espaço numa LPM, vocês, como grupo, teriam rompido essa bolha pela inventividade, pela qualidade dos textos, pelo apoio um do outro. Então, ali foi... A gente já tinha tido Livros do Mal, do Galera Pelizari, que também conseguiu romper. Isso. E vocês repetiram algo que parecia repetível, né? Então, só o pessoal ver como, às vezes, iniciativas podem vir a funcionar. E sim, mas pensando do lado do Rosp autor, criativo, ficou um pouco essa lacuna. E, Júlia, por que tu demoraste um pouquinho para publicar o segundo livro? Teve a ver com a questão da academia? Teve a ver com esse bloqueio criativo que o Rosp comentou? Acho que teve a ver com muitas coisas, né? Assim, tanto a academia, porque sim, né? Eu entrei no mestrado, trabalhando na Dublinense, e saí da Dublinense quando eu entrei no doutorado, que não foi muito planejado, assim, né? Assim, vou tentar fazer essa seleção de doutorado aqui, aí passei, e aí fui fazer, e toma um tempo gigante, né? Fazer um doutorado. Ó. E aí depois também teve a pandemia. Ah, sim. Então, foram vários fatores que foram alongando esse tempo, que para mim já é longo, assim, né? O próprio Ruína e Leveza levou, acho que 5 anos para ser feito, enfim. Então, eu demoro para escrever, porque eu deixo o texto parado, eu tento esquecer dele o máximo possível, e aí volto a ele tempos depois, retrabalho, e dentro do possível eu gosto de deixar ele parar de novo. Então, eu já demoro, e aí um doutorado e uma pandemia no meio... O Mulher de Dois Esqueletos foi mais rápido que tinha um prazo? Ele foi mais rápido porque ele foi, em grande medida, uma fuga do meu doutorado e da pandemia. Ele foi muito escrito... Enfim, comecei ele ao longo do doutorado, que era um jeito, assim, de me divertir até, porque ele tem muito de humor, né? Pelo menos eu tentei colocar muito humor. Tem. Eu não sabia que a Júlia era tão engraçada assim, até ler esse livro. Ele é abertamente, eu em me vários diverti momentos, muito, piadista, assim. Então, ele era mesmo... E porque o livro que eu estava escrevendo, que ainda não está pronto durante o doutorado, é completamente outra Eu ia coisa. perguntar isso, tu deve ter um livro, então, no prelo, assim. Ele não tá pronto, né? Mas ele é super pesado, então esse era uma fuga, assim. Começou durante o doutorado e depois, na pandemia, também era uma fuga da pandemia. E aí depois ele foi sendo costurado, daí já ao longo do ano passado, né? Então, enfim, esse é um tempo diferente também, porque ele foi sendo escrito em pedaços, né? Como ele não foi pensado num arco narrativo só, para um romance, ele foi meio que sendo feito em pedaços. E aí acho que agora eu tenho que, né, assim, admitir que eu sou uma romancista, porque tentei escrever contos e escrevi um romance quase sem querer. Mas ele foi feito aos poucos, né? Numas frestas da vida, assim. Tu tem rotina pra escrever, não? Quando dá, né? Não é assim, acordo de manhã, escrevo 10 páginas, não é assim. Não, porque a minha rotina de trabalho também não é fixa, né? Como eu sou autônoma, eu às vezes estou dando aula na Metamorfose, eu tenho as minhas oficinas, ou às vezes eu vou para algum evento, Então, como o meu trabalho não é fixo, a rotina de escrita literária também não é fixa, ela tem que entrar onde Que é legal o pessoal ouvir, né? Porque a gente fala tanto lá do Stephen King, que conta isso no livro dele, a própria Letícia fala muito isso, de ter uma rotina, acordar, trabalhar, como se fosse um trabalho normal, sei lá, no banco, Adoraria, ter ponto. mas na vida real, não é bem assim que funciona, na minha né? vida real não dá certo. Assim, na minha vida real tem que ser quando é possível. E, Júlia, eu vou ter que te perguntar uma coisa, porque a gente tá muito em voga a autoficção, né? Depois que a Ernest ganhou o prêmio e já se tinha muito essa produção. O teu livro brinca um pouco com isso. A protagonista é uma escritora que publicou 2 livros, tá publicando o 3º. Isso, como é que é isso nesse jogo? É um jogo pra ti? É um pouco autoficcional? Onde é que tá a Júlia? Onde é que tá a personagem? É uma brincadeira pra mim, né? Ela nem publicou, na verdade, ela tá tentando ir atrás de uma primeira publicação. Sim, ela tá, isso. tipo, ensaiando seus passos, assim. Mas sim, tem várias Ela escreveu coisas 2, tá fazendo brincam. 3º, eu acho. Tem várias coisas que brincam com a minha vida, assim, né? Inclusive no último capítulo, quando ela menciona um conto, esse conto existe, e quem publicou fui eu, né? Então, tem várias brincadeiras, mas tem muito de ficção também, né? Assim, o que ela vive, sobretudo
o primeiro terço e o terço final é Ainda muito bem, né? ficcional, né? Ainda bem. O que ela vive na pandemia não tem nada a ver com o que eu vivi na pandemia, e o que ela vive no terço final também não tem nada a ver com a minha vida, né? Eu não tenho filhos, né, assim, mas eu compartilho com ela muito das dúvidas existenciais, assim. e Que é a de segunda certo- parte do livro, Que é o miolo, né? que é o miolo. Então tem ali muito de dúvidas e de, não sei, né, assim, questões existenciais e visões de mundo que são minhas, mas tudo que vem antes, tudo que vem depois é ficção. Vocês podem contar o que mudou do final ou não? Do final, tinha um outro conto ainda mais distópico do que o que entrou. E o final também, enfim, era outro capítulo. por que mudou? Assim. Por que mudou? Eu não sei, na verdade, assim, já chegou pra mim alterado. Com o novo. Aham, quando eu li já tinha alterado. Foi antes de mim. Ele tinha um capítulo que destoava um pouco, assim. Tinha esse mais distópico ainda. Mas que ele destoava, até porque ele não tinha seres humanos. Enfim, ele era bem distópico mesmo. A cara do... Vocês perderam a cara do... Perderam Então nada, tinha tá filmando. uma- tem Tá muita de coisa lado, aí, tava de tá lado. vendo? Tinha uma grande quebra, assim. E a história dela também ficava mais no ar, assim, de certa forma, né? E eu não vou ficar dando spoiler, mas ela se decide, né? Nesse final ela se decide. Nesse final ela se decide e tal. Então era isso. E aí o outro distópico destoava. Eu entendo que ele não fazia Já teve isso. repercussão do livro, já teve comentários. Tem muitas leitoras, sobretudo, mas também leitores me procuram no Instagram pra dizer assim o que acharam e tal. Tô vendo bastante coisa no E Instagram. Muita Tô gente vendo, posta, tô muita vendo. gente me escreve Uhum. e Muita acontecem gente coisas- ama, porque, né? e Delícia, acontecem Ruína e coisas Leveza legais, é um né? dos livros que a gente publicou com mais, como é que eu diria, assim, de uma forma completamente empírica, mas com maior índice de comentários positivos, eu diria, Uhum. né? Porque é incrível, né? As pessoas amam Ruína e Leveza, assim, porque a gente, né, que publica, né, talvez em ti não chegue tanto algumas coisas negativas, mas que a gente publica, né? Recebe, tem claro. aquela coisa, né? Em Depois... mim chega quem gostou, né? Exatamente. Pois é, então... não chega muita crítica, né? mas Porque a pessoa não vai vir me dizer que não crítica. gostou. E hoje não, é que as pessoas têm medo de publicar por medo de crítica. Eu digo, gente, o medo de vocês é o silêncio. Eu que te disse isso, né? Não sei, mas é uma frase que pode ter sido, Sim, mas é que é isso, né? A gente que tá, Não. essa geração tá acostumada com isso. exatamente. Não, eu até acho que hoje não é tanto assim como era 15 anos atrás, quando eu dei essa resposta numa sala de aula, tá? Porque o que que acontece? A gente estava numa oficina literária e uma colega, né, minha, que eu fazia oficina também, além de publicar os livros, né? Eu fazia oficina, então muitos colegas eu publicava, era uma coisa Uhum. bem curiosa. E o Kiefer chegou e disse, e aí, fulana, como é que tá a expectativa para o lançamento do teu livro? E ela disse, eu tô preocupada com as críticas, né? E aí, o Kiefer disse, não fui eu que disse, né? Olha só, já tô me apropriando. Roubei, tu roubou. Mas isso é imaginário coletivo, Kiefer que é isso disse, mesmo. tu tem que te preocupar com o silêncio. É, claro. É. E é isso. Só Porque a geração do Kiefer pegou uma crítica de jornal mais formal, que esse medo de fato existia nessa geração de autores, trouxe para uma geração que já não havia mais esses Mas, jornais. por outro lado, tinha o medo da crítica, mas era um espaço muito restrito. Então, por isso o silêncio. Hoje, eu acho que não, porque hoje A internet pulveriza isso. Exatamente, tem, né, 1000 caminhos para Sim. se falar de um livro e pode ser até que falem, né, alguma coisa, digamos assim, não no tom daquele crítico pesado Que era do o que havia no jornal, né? Destruía o que autor. que é quase uma coisa, né, quase um estereótipo, assim, né, Uhum. do crítico mal-humorado, né, que... Não, nada disso. Mas tem, né, e acho que tem uma qualificação muito boa de gente trabalhando na internet com críticas, com comentários sobre os livros, e tem, né, tem opiniões, é evidente que tem. Booktubers que vão lá e criticam e dizem, Isso. olha, a estrutura desse aqui não achei boa, esse personagem não me convém. Então tem uma Isso. crítica Mas qualificada. tem uma outra coisa que é digamos assim, a opinião do dia a dia, digamos Uhum. assim, sabe? Aquela coisa, desliga a câmera, o Marcelo vai me dizer o que ele achou desse Uhum. livro. Curiosamente, ele gostou, né? Mas, sabe? Aquela coisa, assim, de quem tá aqui do lado tá te falando, no meu caso, como eu publico, as pessoas falam, li esse livro. Aliás, o Davi adorou também, que livraço da Júlia, não sei o quê. Beleza.
Só que às vezes chega, né? Ah, aquele lá não bateu muito, não sei o quê. Então eu queria dizer que o Ruína e Leveza é um dos livros com maior índice de aprovação, maior índice de aprovação, Mais curtida ali do... desse comentário sincero dos bastidores, né? Não a coisa pública, a coisa do comentário sincero dos bastidores entre as pessoas que estão lendo. E Maravilha. tenho certeza que a Mulher de Dois Esqueletos também vai ser. Gente, não parece, mas já passou uma hora do nosso papo aí, não. viu? Nossa, Passa incrível. rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu quero saber, vamos fechar, né, nossa conversa sobre, então, narrativas longas. Júlia, aquela pergunta bem clichê, né? O que uma pessoa que quer fazer uma narrativa longa, tu dá como sugestão para que ela faça e o que tu dá como sugestão que ela não faça? A Júlia vai falar, o Rodrigo, eu vou dar alguma dica também, vamos ver. Bom, eu acho que o que fazer é escolher um livro, imaginar o livro que tu quer escrever e que te entusiasme muito, porque tu vai passar muito tempo em cima dele, né? Então, a gente fala da paciência e tem que ter um entusiasmo também, porque senão tu vai abandonar no meio, né? E o que não fazer, eu acho que não tentar se comparar de antemão, né? Assim, quero, tanto no sentido de quero escrever um livro como a pessoa tal, ou de, nunca vou conseguir escrever um livro como a pessoa Y. Porque o que interessa é a gente dar um jeito de escrever como a gente escreve, né? Esse é o objetivo, assim, entender qual é o livro que eu sou capaz de fazer. Mas quero, de novo, bater na tecla do entusiasmo. Escrever um romance demora um tempão, né? Assim, a ideia de, vou escrever em 1 ano e ano que vem publicar, não vai dar, né? Então, assim, demora para fazer, demora para editar, demora para ser relido, para revisar, tudo demora. Então, se não tiver entusiasmo, vai ser um estresse enorme ou provavelmente um abandono. Perfeito. Muito bom, adorei. Concordo com tudo. Podia ter dito. Mas tu tá depois dela pra ser mais difícil pra ti. Tu não pode repetir o que ela já disse. Bom, não, então eu vou repetir o que eu já ouvi de Marcelino Freire uma vez, né? Que é a questão do seguinte, né? Eu acho que é muito importante dentro disso, talvez seja continuação do entusiasmo, né? A questão de tu escrever com a tua verdade, sabe? Com aquilo assim... legal, tá todo mundo escrevendo sobre mulheres de 2 esqueletos, então eu quero surfar nessa onda e escrever sobre mulheres de 2 esqueletos. Não. Vou escrever 8 esqueletos. Só explica o que é 2 esqueletos. Não, mas é que no caso a questão da maternidade, né? É um tema que poderia... Vou escrever de maternidade, mas não tem nada... Obrigado por ter... Não é um dilema pra mim, maternidade. Obrigado por ter colocado de uma forma mais concreta, uma coisa que era um exemplo absurdo e surreal. Mas, sim, quero escrever sobre esse tema porque é o tema do momento, é o que está se falando, é o que vai vender. O que vai vender, então, sim, né? Tão absurdo. Se alguém, né, nas aulas, nas oficinas, alguém estiver olhando e diz, eu vou escrever isso porque vai vender, assim, curso de best-seller, eu já nem... Para por aí e começa de novo. Beleza, desculpa, me empolguei. Então, eu acho que, assim, tem uma coisa, assim, de ser essa escrita com a tua verdade, com entusiasmo, que é essa pulsão mesmo. Né? Quando tu me perguntou lá atrás por que eu não escrevia tanto hoje, falta de tempo. Cara, eu nunca acreditei em falta de tempo. Né? Eu realmente não acredito em falta de tempo. Tem uma coisa importante ou precisando ser elaborada, ser falada, ganhar com sentido estético e artístico. Tem que ter esse limite, né? É importante se guiar por isso e deixar fluir. Até porque essa coisa de escrever o tema do momento é uma armadilha, porque justamente como demora, claro, quando for publicar, o momento vai ser outro. O e o que não... do momento vai ser outra coisa e tu ficou para trás. Sem contar que o próximo tema do momento pode ser livros de colorir, que nem foi, né, atrás. E o que não fazer? Mas aí, eu acho que assim... então, o que não fazer? Eu acho que pensar cedo demais, né? No sentido de que acho que tem que deixar o livro fluir, tem que deixar a tua escrita fluir. Né? Então, assim, não ser racional demais, né? Que também é parte do que a Júlia falou, não se comparar com isso, não se comparar com aquilo. Mas eu acho que tem aquela história, né, mais do que batida, né, de oficinas de escrita do Escreva Bêbado e Edite Sóbrio, né? Mas que eu acho que realmente é uma coisa muito importante. Assim. Então, tem um lado... que eu acho que tem que deixar fluir para depois entrar o racional, né, em algum aspecto. Quando a pessoa tem esse tipo de como é que eu vou dizer assim, de rédea sobre, sabe, de coisa que às vezes tranca. Então, assim, deixa fluir,
deixa fluir, deixa ver onde é que vai dar. Quer planejar, planeja. Quer fazer uma estrutura, faz. Mas Eu sempre digo, na hora de escrever, só escreve. Coisa, sabe? Eu acho que Tem que planejar sentar e pra revisar tem escrever. que ser racional. É. A hora de escrever que deve ser né? lúdica. E também o Kiefer dizia, né? Quando que tu pensou escritor? Quando escritor, quando eu sento e escrevo. Enquanto eu estou digitando movimentando meus dedos, eu estou sendo escritor. Se eu não estou fazendo isso, né? Então, tipo, claro, é uma redução completamente absurda e a gente poderia falar sobre isso durante... Eu mesmo discordo disso. Eu discordo disso. Mas sabe... Tipo assim, Mas o exercício da escrita é importante, né? Tá tudo aqui, não adianta. Não... exatamente. Então, assim, o que não fazer, né? Deixar na cabeça, né? Porque se não botar os Escreve dedos e se diverte. e fizer isso aqui, não vai ter texto. Né? Perfeito. O texto nasce disso. Muito bem. Bom, eu inventei que eu ia dar também opinião, se eu não der, ainda vão me cobrar. Mas rapidinho, então, linguagem, um assunto que eu também daria pra falar muito com o Rosp sobre linguagem, né? E narrativa longa requer linguagem. Então, o que fazer? Brincar muito com brasilidade, com regionalismo, com neologismo, porque uma vantagem que nós, que vamos escrever para leitores em português, falamos português, é poder fazer isso melhor do que um livro traduzido, né? Essa é uma vantagem nossa. E o que não fazer em termos de linguagem, aí eu concordo com a Júlia. Quando a gente pensa em romances antigos, a estrutura do romance clássico muitas vezes funciona, mas a linguagem, de fato, aquela coisa rococó, aquelas coisas pernósticas, não tentem fazer. Torvelinho. Para escrever bem é Machado de Assis. Se você usou num torvelinho no seu texto, apague. Apague. O recinto, adentrou no recinto. Num átimo. Gente, então, Rosp, Então tá bom. É bom? tu gosta de arte? Tudo depende do contexto, também. né? A gente tá brincando aqui, depende do contexto. Claro. Mas como regra, não precisa escrever difícil pra escrever bonito. Tem gente que acha que escrever bonito, escrever difícil. Isso já não Ao é assim. contrário, o simples é mais difícil Claro. de fazer. E desde 1922, um tal de Mário de Andrade, no modernismo, já dizia isso, né? E parece que ainda tem um pouco essa tradição. Rosp, muito obrigado. Júlia, muito obrigado. O pessoal tá acostumado a acompanhar o Rosp e a Júlia, nossa formação de escritores, que é um curso online. Acho que a gente pode também usar mais um minutinho aqui do estúdio só para fazer um disclaimer, né? Você falou muito aqui do mestrado, doutorado. Eu acho muito importante para quem quer seguir carreira acadêmica, quem quer dar aula, fazer sim cursos formais com mestrado, doutorado, mas para quem quer escrever, quem quer publicar, quem quer se experimentar, cursos como a gente oferece, outros cursos que aparecem também, cursos livres que dão mais liberdade, acabam sendo mais efetivos, até como porta de entrada para fazer um mestrado, doutorado depois. Até porque o mestrado e doutorado te exigem uma produção acadêmica, uma série de outras É coisas. difícil e é caro, né? Que rouba muito tempo Que te da rouba muito literatura. Claro. tempo. Então depende do objetivo. Tu indicaria? É bem isso, né, Rosp? Eu mesmo, meus diplomas na prática ajudam a pra quê? Pra chegar aqui no microfone e dizer, eu sou pós-doutor de escrita criativa. Mas do ponto de vista prático, talvez se eu tivesse dedicado esse tempo pra publicar e hoje fosse um autor estourado, fosse melhor. Então, acho que buscar o diploma formal, ele é muito importante para alguns perfis, poucos perfis de pessoas, e a gente tem a alegria de ter esses doutores, pós-doutores no curso e também abrir caminhos para quem quer depois seguir essas carreiras, conseguir seguir. Obrigado, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigada.